Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. Uma das íntimas alegrias de Frank Duff era causada pela presença de numerosos jovens na peregrinação. Disse muitas vezes que os jovens eram idealistas e preferiam desafiar grandes empreendimentos para alimentar o seu idealismo, a abraçar exercícios inofensivos que os não faziam sentir as dificuldades reais. Lamentava os sacerdotes que não apresentavam aos jovens um catolicismo exigente que constituísse um autêntico desafio. O catolicismo que lhes apresentavam nem era estimulante, nem se harmonizava com o mandamento de Cristo. Se alguém quer ser meu discípulo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em todo caso, à vista de tantas pessoas de todas as idades reunidas neste santo lugar, simplesmente para fazer penitência, deve ter sido consoladora para um homem cuja vida fora consagrada à elevação dos padrões espirituais dos seus companheiros de jornada. Esta consolação, no entanto, era acidental. Frank não viera a Loudergue para ser identificado ou consolado, mas simplesmente para fazer penitência. As práticas penitenciais dos irlandeses possuem uma longa tradição. Quando o monasticismo irlandês esteve no auge, no século VII e VIII, as ligações entre o monge e o leigo eram íntimas e fortes. Muitos dos mosteiros estavam construídos em lugares de fácil acesso e constituíam um elemento central na vida do povo. Proporcionavam-lhe educação e até alojamento para viver os centros religiosos. Muitos dos monges eram leigos e, como tais, continuavam. Quando os monges desses mosteiros estabeleceram fundações em áreas mais isoladas e remotas, ou mesmo em ilhas como Skling Rock ou Longderg, a sua espiritualidade e até o modo ascético de viver continuaram a exercer um extraordinário domínio nos corações e mentes do povo. Dada a existência de numerosos mosteiros e a sua influência, era inevitável a adoção de muitas práticas monásticas de penitência na vida religiosa do povo. Desde a Idade de Ouro da primitiva Irlanda, os irlandeses mantiveram uma espécie de afinidade, de sentimento pelas práticas penitenciais, ou as tivessem praticado sempre, mas a sua história e tradição dizem-lhes que a religião não é inteiramente genuína, se não for testada e sustentada pela penitência. Frank achou as penitências de Logderg muito pesadas. No entanto, ali regressava ano após ano. Os 3 dias de peregrinação tornaram-se simplesmente parte da sua vida. Os atos centrais de peregrinação são confissão, missa e sagrada comunhão. Mas as rosas florescem no meio dos espinhos. Por isso, estes grandes atos litúrgicos incrustam-se num fundo de oração e penitência. As penitências são triplas. Primeiro, o jejum. O peregrino que vem a Logderg deve jejuar desde a meia-noite anterior. Nas 24 horas seguintes, só pode quebrar o jejum uma vez, e mesmo então, a única refeição permitida consiste em pão seco e chá preto. Segundo, o peregrino deve andar descalço, com os pés nus, enquanto se mantém na ilha e dá as voltas penitenciais prescritas. A volta ou estação
consiste na reza de determinadas orações pelo peregrino, enquanto caminha pelo chão pedregoso, à roda de cada cela monástica ou cama, como também se chama. As orações prescritas são 3 Pai Nossos, 3 Ave-Marias e o Credo. Quando o peregrino as termina, volta a repeti-las, mas agora ajoelhado nas pedras agudas, à entrada da cela. Em seguida, dá uma volta dentro da cela, repetindo as mesmas orações. Finalmente, ajoelha diante do crucifixo no centro e repete as mesmas orações. Completou, então, a primeira estação. Há muitas celas semelhantes, ou antes, restos de celas dedicadas cada uma a um santo diferente. Cada estação consiste na visita a uma cela com as múltiplas orações prescritas. Mas não haja pressa. O peregrino tem o dia inteiro, ou antes, dispõe de dias para cumprir esses exercícios penitenciais. Pode considerar-se feliz se encontrar uma pedra suficientemente lisa para nela descansar um instante. A terceira penitência é a vigília de uma noite inteira. Quer isso dizer que o peregrino, por exausto que esteja, não pode dormir durante 24 horas, por exemplo, das 10 horas da manhã do dia da chegada às 10 horas da manhã do dia seguinte. As 4 estações prescritas para o seguinte dia da peregrinação são rezadas durante a noite na Basílica. A execução destas estações dentro da Basílica no correr da noite é possivelmente a parte mais penosa de toda a peregrinação, pois implica a luta com o sono durante as orações prescritas. Às vezes, esboçam-se sorrisos benévolos nas faces dos mais decididos quando ouvem o ressonar musical de algum peregrino de vontade mais fraca. O Senhor, porém, sabe que todos fazem o que lhes é possível. Na segunda noite, é permitido dormir 6 horas, e no terceiro dia, depois de algumas penitências atenuadas, o peregrino pode regressar para casa, mas deve continuar o jejum rigoroso de Logderg até a meia-noite. Frank Duff fez a peregrinação a Logderg fielmente durante 49 anos consecutivos. Quando atingiu 74 anos, uma doença séria obrigou-o a suspendê-la. Mary Howe, uma legionária dublinense que participou muitas vezes da mesma peregrinação de Frank, recorda as suas memórias destas ocasiões. Quando Frank fazia as estações andando à volta das camas de pedra com os pés nus, rezava com fervor, completamente esquecido de quanto se passava à sua volta. Verifiquei que os seus pés jamais procuravam uma pedra lisa. Mantinha-se simplesmente em movimento, sem prestar a mínima atenção à aspereza das pedras. Durante a noite de vigília, nunca deixava de cair a cabeça ou dominar-se pelo sono. Parecia que tinha se preparado para este exercício. Se executarmos os momentos reservados aos percursos das estações e aos exercícios penitenciais, não há qualquer regra que imponha silêncio durante os 3 dias de peregrinação. Nos tempos livres, juntava-se aos amigos para um traço de conversa, dizia as suas graças e ria de coração, gozando esses espaços de recreio como toda a gente. Alguém dizia na espiritualidade de Frank: não há paparicos, mas uma saudável inteireza. Numa das peregrinações, o tempo apresentou-se desfavorável a exercícios penitenciais ao ar livre. O sacerdote comunicou aos peregrinos que podiam ficar dentro da basílica e aí proceder às estações. Mary ficou surpreendida quando o procurou
tinha saído da basílica e procurava laboriosamente romper caminho à volta de uma cela. Quando se lhe ofereceu a oportunidade, disse-lhe: Sr. Duff, no Manual da Legião, o senhor insiste na importância da obediência. Por que é que o senhor fez a estação fora de portas da basílica quando o sacerdote lhe disse para fazê-las dentro da mesma? Não lhe posso responder a isso, replicou. Não pude aguentar fazê-las dentro. É provável que o sacerdote encarregado tenha compreendido este homem. Viera a Logderg para fazer penitência e não aceitava facilidades. No fim da peregrinação, os peregrinos deixavam a ilha de barco, entregues aos cuidados dos barqueiros locais, e cantam o hino de São Patrício. Salve, glorioso São Patrício, santo querido da nossa ilha, sobre nós, teus pobres filhos, lança um doce sorriso. Agora que estás lá no alto da mansão celeste, olha para baixo no teu amor, para os verdes vales de Eire. Na guerra contra o pecado, no combate pela fé, querido santo, que teus filhos resistam até a morte. Converta-se a sua energia em doçura, penitência e oração. Gloriem-se em levar a cruz como bandeira. Os peregrinos estão cansados e com fome. Cada um parte, no entanto, com um coração leve e uma paz o mundo não pode dar. Foram limpos dos seus pecados, fizeram reparação durante 3 dias, negando-se a si mesmo e jejuando como os peregrinos monges irlandeses. Receberam abundantemente o grande dom do Espírito Santo, a alegria. Ao mesmo tempo, ao deixar a ilha, sorriem simpaticamente para os centenas de peregrinos que chegam à ilha para começar a peregrinação de Logderg e continuar esta nobre tradição. Salve Maria!